A edição de 26 de novembro de 2006 do Encarte Mais, do jornal Folha de São Paulo, trouxe um artigo do renomado físico brasileiro Marcelo Gleiser, professor de física de uma universidade norte-americana, com o título Ateísmo Radical. Nele, Marcelo Gleiser critica a posição de Richard Dawkins, afirmando que este prega a intolerância completa no que diz respeito à fé, exatamente a mesma intolerância a que ele, Dawkins, se opõe. Gleiser também afirma que, para Dawkins, a ciência é um clube fechado, onde só entram aqueles que seguem os preceitos do seu ateísmo, tão radical e tão intolerante quanto qualquer extremismo religioso. Gleiser diz ainda que o grande erro de Dawkins é negar a necessidade que a maioria absoluta das pessoas tem de associar uma dimensão espiritual às suas vidas. Ele segue então afirmando que a ciência não deve se propor a tirar Deus das pessoas. Se essa é a sua guerra, então ela já a perdeu. Para terminar, Gleiser se torna até um pouco poético e diz: o que a ciência pode fazer é proporcionar outra forma de espiritualidade, ligada ao mundo natural e não ao sobrenatural, à cativante magia da descoberta. É esse naturalismo, essa entrega à natureza e aos seus mistérios, que dá à ciência a dimensão espiritual que a torna humana. À primeira vista, se poderia pensar que Marcelo Gleiser deixa alguma porta aberta para o sobrenatural, mas isso não corresponde à realidade. Na verdade, até ele mesmo ficou preocupado que, a partir do artigo acima mencionado, sua imagem fosse associada ao que ele considera uma forma obscurantista de ver o mundo. E na semana seguinte, na edição de 3 de dezembro de 2006 do mesmo Encarte Mais, publicou um novo artigo sobre o mesmo tema, desta feita com o título Ateísmo Menos Radical. A diferença é que para Dawkins a religião deve ser combatida sem dó nem piedade, sem qualquer vislumbre de contemporização, até que seja completamente eliminada da face da terra, enquanto que para Gleiser a tolerância deve vir em primeiro lugar e o respeito que devemos ter uns para com os outros deve garantir a liberdade de uma pessoa crer no que entender que deve crer. Isso fica bem claro quando, nesse artigo, Marcelo Gleiser assim se expressa: eu sou um desses ateus liberais que Dawkins tanto critica. Para mim, não há absolutamente nenhuma dúvida de que o sobrenatural é completamente incompatível com uma visão científica do mundo, visão que costumo defender arduamente. Na edição de 19 de novembro de 2006, em artigo com o título O Humanismo de Darwin, ele explicita ainda mais a sua posição ao afirmar que todas as respostas para os mistérios da natureza, da origem das espécies à formação do Sol e dos planetas, podem ser encontrados na própria natureza. Resulta daí que as partes do discurso de Gleiser que poderiam dar a impressão de que ele não é um ateu convicto são, na verdade, uma forma que ele encontrou para reconhecer o direito que cada pessoa tem de acreditar no que quiser. Em outras palavras, se você nutre alguma forma de espiritualidade e acredita que isso pode, de algum modo, beneficiá-lo, seu direito de pensar assim deve ser assegurado, mesmo que tudo não passe de fantasia da sua imaginação. Apesar de tudo que aqui foi dito e a despeito das claras intenções ateístas de Dawkins, ainda que não intencionalmente, ele parece ter acertado na direção que hoje procura imprimir a polêmica sobre as nossas origens. Temos estado discutindo argumentos nas áreas de biologia, geologia, da paleontologia, da bioquímica, mas esses argumentos, indiscutivelmente, não estão na base do nosso debate. Vamos então nos determos naquilo que realmente se encontra na porta de entrada da controvérsia sobre as nossas origens. A grande dualidade do nosso tema consiste no seguinte: ou o universo é toda a nossa realidade, nesse caso eterno, regido exclusivamente por leis naturais, ou ele é apenas parte da nossa realidade, a qual inclui também uma outra parte que transcende a matéria e que podemos denominar de espiritual ou de sobrenatural.
Enfim, resumidamente, podemos dizer que estamos diante do dilema acerca da existência de Deus. Agora, se o primeiro caso é o verdadeiro, isto é, se o universo é toda a realidade que nos circunda e da qual fazemos parte, resulta daí que o universo é eterno. Não necessariamente em todos os tempos, conforme o vemos hoje. Resulta também que todas as suas facetas podem ser explicadas naturalmente, incluindo a origem da vida, das espécies de seres vivos, dos corpos celestes. Em um contexto com essas características, um processo evolucionista aplicado ao universo como um todo e a cada uma de suas partes se torna absolutamente necessário quando se trata de explicar a origem do sistema. Por outro lado, se a nossa realidade abriga um componente sobrenatural, outras possibilidades se descortinam à nossa frente, como, por exemplo, a possibilidade do nosso mundo físico ter sido gerado pelo espiritual, do universo ter sido criado por um agente externo a esse universo e que é anterior a tudo quanto existe. Nesse caso, surge a necessidade de que este agente que denominamos de Deus seja eterno, ao contrário do caso anterior, em que necessariamente temos que postular a matéria como sendo eterna. Afinal, não há como fugir dessa dualidade. Ou a matéria é eterna, ou então, em algum momento do passado, alguém a criou. Não haver absolutamente nada e subitamente aparecer um único grão de areia que seja, é algo totalmente inconcebível. Continue acompanhando o nosso raciocínio no terceiro vídeo desta série.